Bom dia a todos e todas. Vou dar início aqui à nossa apresentação, para que a gente se atenha ao tempo. É uma reunião bastante rápida que a gente tem aqui, em que nos primeiros 30 minutos a gente faz uma apresentação aqui sobre o consórcio, a atual estrutura das aquisições, o que a gente tem de itens disponível e também as condições de uso e formas de uso da doação privada, né, que é o objeto do nosso chamado aqui para vocês. E nos últimos 30 minutos, nós podemos tirar as dúvidas, né, que possam existir, dúvidas de diferentes naturezas. Então, esse é o objetivo da nossa reunião de hoje, tá, gente? Então, eu agradeço a todos e todas que puderam estar conosco. Sou Marcelo Cabral, sou secretário executivo do Consórcio Conectar, estou aqui com toda a equipe do consórcio, toda a parte de comunicação, administrativo, área técnica. Agradeço também a equipe da FNP, que está aqui, da Frente Nacional de Prefeitos, para dar o apoio todo da comunicação, e todos vocês que puderam estar aqui hoje. Para quem puder, até para que a gente possa saber de onde vem, se puder escrever no chat qual o nome, porque às vezes está na identificação, às vezes não, mas o nome, a localização, para a gente poder ter ideia de onde, com quem estamos falando, de onde vocês estão vindo, para que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor, tá bom? Eu vou começar aqui, né, apresentando, então, um pouquinho do consórcio, né? O Consórcio Conectar, ele é uma iniciativa formada pela Frente Nacional de Prefeitos, né, no fim de março do ano passado, então, aí com menos de um ano de existência até o momento. Fomos formados com a intenção, ali nesse momento do ano passado, ainda era um cenário muito incerto em relação à vacinação, então foi uma forma de os prefeitos e as prefeitas se unirem para buscar alternativas de aquisição, seja de via comercial, diplomática ou por doação das vacinas, né, contra a Covid. Mas desde o princípio, o Consórcio Conectar teve a intenção de se tornar um consórcio de compras da área de saúde, né? Então, no próprio objeto originário do consórcio, no seu estatuto, está prevista a compra consorciada de vacinas, de medicamentos, de insumos, de equipamentos e de serviços de saúde. Então, é um objeto bastante amplo que constitui essa autarquia pública de direito público que nós somos, para que a gente possa fortalecer a saúde municipal e compartilhar aí de dores que são muito parecidas entre todas as gestões, né? Por mais que cada realidade seja a sua própria, eles têm componentes que podem ser trabalhados de uma maneira conjunta, né? Então, esse é o princípio do consórcio. Desde o princípio, a gente já nasceu com um tamanho bastante grande, que acho que dá conta desse desafio que a gente tem pela frente. São mais de 2.000 cidades consorciadas, né? Então, a gente tem representação em todas as unidades da federação, com uma distribuição que tem mais fortaleza aí em Sudeste e Nordeste, mas que compreende todo o território nacional. A gente representa mais de 150 milhões de brasileiros, tem uma representação grande de cidades grandes, as capitais, mas também temos mais de 1.000 cidades com menos de 25 mil habitantes. Então, para a gente é um desafio e é uma oportunidade de poder olhar para os desafios tanto de grandes cidades quanto de cidades menores, que são diferentes desafios. Cada vez mais a gente tem que olhar para isso regionalmente e de acordo com o porte, parte do nosso propósito desse momento. O consórcio permitiu também que a gente pudesse criar uma nova forma de representação dos interesses municipais junto aos decisores nacionais e internacionais. Então, tem todo esse relacionamento com o Ministério. É claro que a gente tem o CONASENS como um grande parceiro nosso para representar isso, mas abre uma outra via, uma via em que a gente consegue ter uma atuação aí junto com a Frente Nacional de Prefeitos, que tem um componente político e que tem um componente técnico também para a gente trabalhar via consórcio, né? Então, a gente teve muitas reuniões com o Ministério, com a OPAS, né, e com o próprio CONASENS como parceiros nossos aí. Estamos estabelecendo, e aí é importante pedir, inclusive, o apoio de vocês para a gente poder fazer isso da melhor forma, os diálogos regionais com os COSENs estaduais, né? Então, temos trabalhado aí, já fizemos 5 reuniões no fim do ano passado, com COSENs do Pará, do Ceará, Paraíba, Mato Grosso e da Bahia, para justamente apresentar o consórcio e ouvir das demandas locais quais são os componentes mais necessários para que a gente possa desenvolver as compras consorciadas daqui.
Atualmente, né, então, dado esse horizonte, a gente tem uma ata, né, algumas atas de registro de preços ativos. Então, a gente fez a nossa primeira compra coletiva, que foi na área de material médico hospitalar, né? A gente tem um planejamento de compras que prevê, além de renovar essas atas, ampliar as atas de medicamento médico hospitalar, junto com a Câmara Técnica de Compras Compartilhadas, né? A nossa equipe técnica, ela tem um planejamento de fazer esse ano ainda, nesse primeiro semestre, uma compra de medicamentos, né? Então, a gente analisou aí, especialmente dado o banco de preços da saúde, quais são os medicamentos mais comprados pelas cidades, para que a gente possa atingir o maior número de cidades possível, né, com essa compra concentrada. Estamos avaliando fazer um edital para disponibilizar equipamentos para os consorciados, então, especialmente refrigeradores, aí, que costuma ter uma falta grande, tem inclusive recursos extraordinários do Ministério para isso, pode ser justamente uma forma de a gente conseguir dar vazão a utilizar esses recursos. Para algumas cidades tem esse recurso criado. E ainda no primeiro semestre, também fazer uma oferta, aí, ainda em caráter de piloto, para depois isso expandir para todos, de serviços de telesaúde, né? A gente sabe que algumas cidades conseguiram fazer boas contratações de telesaúde, tem tido sucesso nisso, mas a modelagem desse tipo de contratação de serviço, ela não é simples, ela é razoavelmente complexa, e, portanto, a gente conseguir fazer isso e oferecer aos municípios consorciados uma forma simples de contar com esse serviço, a gente entende que faz parte da nossa missão. Então, tudo isso é nosso planejamento do primeiro semestre, e o que nos dá bastante otimismo para seguir isso é justamente os resultados dessa primeira compra, que já está com as atas assinadas, atas vigentes, que é de material médico hospitalar, onde a gente conseguiu valores 40% mais baratos que os preços de referência, né? Então, quando a gente coloca o preço de referência nos pregões, a gente teve uma economia potencial aí de quase 60 milhões frente a esses preços. Tivemos, para vocês terem uma ideia, eram 22 itens nessa ata, nós tivemos mais de 70 fornecedores e 415 propostas, né? Então, assim, a gente conseguiu chegar em fornecedores nacionais, distribuidores regionais, e faz com que a gente consiga chegar em fornecedores de qualidade que disputam preço. Então, esse é o propósito da compra compartilhada, né, gente? A gente ter um volume suficiente que chama a atenção de diferentes atores do mercado e faz com que a competição derrube o preço e nos garanta fornecedores de qualidade para ter prazos de entrega garantidos. Tá? O resultado em termos de preço, né, para as equipes técnicas que conhecem aí o que a gente tem, hoje a nossa ata, o que a gente tem de atas disponíveis com os respectivos produtos, são dos 3 tipos de agulha, ao preço de 9 centavos, o preço do avental descartável, né, 2,79, as 3 luvas, né, os 3 tamanhos de luvas de procedimentos, com a caixa com 100 unidades a 26,30. A gente também tem cotas de MEI e PP, aí está no rodapé, que o preço é um pouco maior, ele compõe, aí as cotas têm que ser compostas, né, nesse sentido, mas o preço médio continua sendo muito favorável. E as máscaras N95 a 82 centavos, tá, gente? Tudo isso, para deixar claro para quem tem, muitas vezes, os consórcios regionais que trabalham, a gente fez licitações que esse preço já embute a logística de entrega em um endereço da cidade, né? Então, não precisa movimentação para pegar em nenhum local, é justamente dado um endereço de cada cidade, é assim que a gente fez a proposta do pregão, já inclui o custo logístico, sendo a critério da empresa, se ele tiver que entregar a 10 quilômetros da sua sede ou a 2.000 quilômetros, é o mesmo preço que sai para o consórcio, portanto, para os consorciados. Tá, gente? Então, é assim que a gente modelou a nossa ata, né, o nosso pregão. Tá? E acho que queria, para a gente poder endereçar aqui com vocês, justamente o chamado aí dessa reunião, é que a gente está, além dessa questão dos preços, que está acessível para os consorciados adquirirem, a gente está trazendo um benefício que tivemos acesso aí no ano passado, que é a transferência das doações privadas que tivemos para o consórcio e transferir totalmente para o benefício dos consorciados na forma de produtos das atas registradas, né? Então, a gente teve o aporte aí de 2 empresas parceiras nossas, a Natura e o iFood, que aportaram aí mais de 4 milhões, são 4 milhões e 250 mil reais, né, que já foram aplicados, então até tem um rendimento
que cresceu esse recurso de doação, e está no nosso contrato de doação, que esse recurso ele é exclusivamente para uso dos consorciados para aquisição dos materiais médicos hospitalares constantes nessas atas, né? Então, não é um recurso de doação para custeio do consórcio, para a gente poder fazer isso, ele é refletido imediatamente para os consorciados. E, por isso, a gente, nesse primeiro momento, a gente distribuiu essa forma de doação em 2 lotes, tá, gente? Então, aqui, na semana passada, a gente fez a primeira reunião especificamente com o público do primeiro lote, né? Então, pode ser que aqui tenham cidades que fazem parte desse primeiro lote, mas que, por um acaso, não puderam estar, né? Estou vendo aqui Floripa, Curitiba, que fazem parte do primeiro lote. O primeiro lote, ele constitui-se de consorciados que estiveram adimplentes em 2021, né? Então, que assinaram o contrato de rateio, tiveram o pagamento da semestralidade de 2021, esses consorciados vão ter direito a R$12 mil de doação privada, né? Então, revertidos em produtos, com o pedido dos produtos, esses R$12 mil se retornam para o município. Esses 12 mil são, em sua maioria, 95% dos casos, é maior do que o valor da anuidade aí de 2022, então ele reverte, quase que a conta já acaba valendo a pena, mesmo se só adquirir esse lote com as doações. Mas hoje o nosso público aqui ele é basicamente composto de municípios que não estiveram regulares em 2021, mas que ainda assim podem acessar a doação, né? Então a gente está fazendo aqui para os primeiros 200 municípios, as 200 primeiras cidades que regularizarem sua situação em 2022, portanto assinarem o contrato de rateio de 2022 e fizerem o pagamento de 2022, mesmo que não tenham sido feitos em 2021. A diretoria executiva do consórcio não vai cobrar 2021, foi uma decisão da diretoria a gente só cobrar 2022 mesmo para quem não pagou 2021, não esteve em dia em 2021. Mas para quem acertar as 200 primeiras cidades de 2022, vai ter direito a R$10 mil em bônus nesses produtos que a gente contemplou, o que equivale aí, pegando pelos preços que a gente passou aqui, a um kit aí que daria conta de 4 mil máscaras PFF2, 30 mil agulhas, 8 mil luvas e 700 aventais. Isso é um kit sugestivo, gente. Pode ser que vocês precisem somente de máscaras, somente de aventais, que o preço para vocês só seja interessante nas agulhas, nas luvas. Aqui é aberto para vocês, para que utilizem esse bônus dos R$10 mil de doação privada que estão disponíveis para todas essas cidades, tá, gente? O mecanismo para fazer o pedido, independentemente se seja um pedido mais amplo do que esses 10 mil, ou só o pedido dos 10 mil, de novo, não tem problema. Dá para usar só os 10 mil, se quiser fazer um pedido até para testar, não usa a caixa da prefeitura, usa só o recurso de doação privada, dá para fazer esse pedido. Se quiser fazer um pedido, se planejou melhor, se planejou para o ano, quer fazer um pedido mais amplo, mas também usar esse bônus como uma espécie de desconto nesse primeiro momento, também é possível fazer. A mecânica é a mesma, é o mesmo formato. Então, assim, tendo o contrato e o boleto de 2022 regularizado, o município faz o pedido bimestral, né? Então, assim, por dentro da nossa plataforma, envia o quantitativo até para a gente bater com o fornecedor, né? A gente vai tendo os limites de uso da ata. Como a gente está no começo, gente, não se preocupem com os limites, né? A gente, no máximo, o fornecedor nos diz em relação aos prazos, mas a ideia é peçam o quanto for necessário para os municípios, tá? Então, fazer o pedido bimestral. A partir do momento em que isso está confirmado, com os valores calculados na planilha já de entrada, o município faz a transferência de recurso para o consórcio, tá? E aí, acho que merece um ponto que depois Henrique, nosso gerente administrativo financeiro, pode explorar mais facilmente, que é justamente a ideia de... É assim que a gente previu o funcionamento do uso dos recursos da cidade junto ao consórcio, tá, gente? Então, feito o pedido do consorciado junto ao consórcio, a gente tem o seguinte: a gente feito esses pedidos, a gente acumula o conjunto de pedidos que vieram, o consórcio conectado, que é o único gestor do contrato junto aos fornecedores, a gente faz o pedido para o fornecedor mediante
o recurso de cada município estar na conta do consórcio, tá, gente? Então, assim, a gente somos os únicos interlocutores com os fornecedores. É claro que a gente faz a gestão do contrato, as cidades fazem o ateste de recebimento mediante o pedido que fez, mas o recurso ele é transferido antes do município para o consórcio, mas isso não constitui pagamento antecipado, tá, gente? Acho que isso é uma preocupação de muitas secretarias, porque somos uma autarquia pública, então é somente uma transferência entre entes públicos. Vocês transferem para o consórcio, isso fica disponível no consórcio, esse pagamento só é efetuado depois do ateste de recebimento de vocês na ponta. Então, só quando vocês dão ok na nota fiscal que a gente paga o fornecedor. Se der algum problema nisso, o fornecedor não entregou, o dinheiro está conosco, a gente devolve imediatamente ao município, tá, gente? Então, assim, não é pagamento antecipado, porque isso, por mais que esteja previsto, ele não é simples de ser feito, a gente não foi por esse caminho, mas a gente precisa da transferência feita do consorciado para o consórcio, justamente para a gente poder garantir o pagamento ao fornecedor, né? Parte da vantagem de a gente ter esses preços tão competitivos é porque a gente se propõe a ser um único pagador, né? Então, os fornecedores se interessam por isso, por a gente ser o único agente ao qual eles têm que cobrar qualquer tipo de pagamento, tá? Então, esse é um primeiro passo para a gente ter. A gente tem toda a equipe de apoio que pode ajudá-los. Temos tido, em alguns casos, até sugestões de procuradorias, de Secretaria de Fazenda para, poxa, olha, eu queria garantir isso nesse formato, eu preciso de uma formalização de vocês, eu preciso de um documento, de um e-mail. A gente está absolutamente disposto a resolver os problemas que a gente sabe que são particulares, tá, gente? Então, para garantir isso para vocês. Então, feito o pedido e a transferência, a gente emite a ordem de fornecimento ao fornecedor. Então, vai uma ordem de fornecimento por cidade, vocês só vão receber exatamente o que pediram de cada fornecedor. O fornecedor realizando a entrega, vocês atestam a remessa, a gente faz o pagamento, né? Então, esse é o fluxo que a gente tem desenhado. Toda a porta de entrada, a gente está fazendo pelo OneDoc, que é o nosso sistema de trâmite de documentos, né? Alguns municípios acabam usando o SEI ou algo parecido. O OneDoc é a nossa oferta e que inclusive foi o parceiro nosso de doação, justamente para que a gente tenha essa orientação. Então, tudo tá lá, mas também aqui temos Karina e Bruna da nossa gerência técnica de saúde para tirar as dúvidas que possam existir, tá? Então, gente, acho que só para já dar alguns esclarecimentos, a gente vai para as dúvidas, né? A gente tem esse recurso de doação disponível, então, para os municípios que ficarem adimplentes em 2022, podendo ser de R$12 mil para aqueles que estiveram adimplentes em 21, ou de R$10 mil para as 200 primeiras cidades que ficarem adimplentes em 22, tá? O prazo de uso desse recurso, hoje previsto em contrato de doação junto aos fornecedores, aos doadores, é no final de julho, tá, gente? Então, temos tempo para fazer isso, então dá para a gente fazer esse formato. Outro esclarecimento importante, né? Todos os municípios consorciados, né, então, que estiveram formalmente consorciados no ano passado, quando foi o período de publicação da ata de preço, do pregão, são partícipes das atas. Então, nenhum município é carona da ata, não precisa fazer adesão. Isso facilita muito. Alguns tribunais de contas vêm problemas por carona da ata, não é o caso aqui. Então, todas as mais de 2 mil cidades são constantes partícipes da ata, estão no anexo da ata, podem usar totalmente isso sem nenhum procedimento de adesão adicional, a não ser o próprio consorciamento, o contrato de rateio, tá? E, como eu disse anteriormente, esse bônus aí dos 12 ou dos 10 mil reais, né, ele pode ser utilizado como desconto em compras de maior volume. Então, a gente teve, por exemplo, já um caso do município que falou, olha, eu quero comprar 20 mil reais ao todo. Ele é um município que esteve adimplente no ano passado, então ele tem 12 mil reais de bônus à doação. Ele fez a transferência de 8 mil reais. Com a doação de 12 mil, ele vai receber o equivalente a 20 mil reais na sua cidade, então compõe o pedido dessa cidade, que deve chegar aí no começo de março aí para ele. Então, fica a sugestão para fazer nesse formato para vocês. Mas, de novo, gente, se quiser só testar, avaliar a qualidade do produto, avaliar se entrega mesmo, pode pedir só o valor da doação, que não tem problema nenhum para a gente, tá? Deixo aqui, a gente tem
Esse canal de atendimento, que é um canal de plataforma de WhatsApp, por onde a gente responde de maneira mais ágil, ele está nesses dias, ele está fora do ar, gente. Então, assim, a gente pode ter menos agilidade para responder, mas logo a gente já reestabelece isso. De qualquer forma, pode ser acessado por aí. Se não pelos e-mails, pelo site, a gente pode deixar aqui alguns contatos das áreas, tanto administrativa quanto técnica, para ficar à disposição. Acho que nesse momento eu vou parar de compartilhar aqui para a gente ouvir as dúvidas, poder conversar um pouquinho das dúvidas mais específicas, dúvidas técnicas que a gente pode ter, tá bom? Agradeço a vocês aí, muito obrigado por esse tempo juntos aqui. A gente teve dúvidas no chat, gente? Não sei se... Diga, por favor. Curitiba, é isso? Curitiba. Pode falar, Curitiba. Beatriz? Olá. Neucimari, Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, assessora da superintendente, doutora Beatriz, tá? Ela está numa outra reunião, pedi desculpa, bom dia a todos. Nós temos uma dúvida, na reunião anterior vocês falaram que Curitiba, que teriam 12 mil, agora 10. São 2 recursos ou é só 10? Perfeito. A primeira reunião, ela foi para o público que, assim como Curitiba, que eram as cidades que, por terem sido adimplentes em 2021, elas têm direito a 12 mil reais, tá? Então, o recurso de Curitiba é um bônus de 12 mil reais. O que a gente fez para a reunião de hoje é para aquelas cidades que não estiveram adimplentes em 2021, têm o direito de, as 200 primeiras cidades que ficarem adimplentes em 22, ter 10 mil reais de bônus, tá? Então, Curitiba tem 12, que é o que se encaixa no primeiro grupo, no primeiro lote. Está até previsto em resolução e portaria, a gente deixou isso bem regrado, já publicado em diário, do diário lá de Florianópolis, que é da nossa presidência do consórcio, esses regramentos desses lotes. Então, Curitiba se encaixa nesse primeiro grupo dos 12 mil, tá? Fiquem à vontade para a gente poder ter dúvidas faladas, como essa ou escritas, fico à disposição. Bom dia, pessoal. Eu sou a Cláudia, da Comunicação. Marcelo, tem uma questão aqui da Elaine, de Porto Alegre, sobre a questão das marcas. Talvez a área técnica possa falar um pouquinho sobre esse processo de seleção, como foi o pregão, e a questão da testagem também, né? Karine e Bruna estão aqui com a gente, representando a área técnica do Consórcio Conectar. Bom dia a todos e todas. Eu sou Karina, sou gerente técnica do Consórcio Conectar. Em relação às marcas, o que foi feito? Foi exigido em edital a apresentação das amostras. Nós temos uma câmara técnica composta por municípios das 5 regiões do país. Dessas 5 regiões, nós temos 3 que têm enfermeiros que fizeram a avaliação das amostras, que são os municípios de Belém, Campinas e Florianópolis. Então, as amostras foram enviadas, todas as amostras de todos os itens foram enviadas para essas cidades e foram avaliadas pelos técnicos e enfermeiros que participam da Câmara Técnica. Inclusive, nós tivemos marcas que não foram aprovadas e nós tivemos que passar por um outro colocado. Então, foi feita toda uma avaliação, além da documentação técnica, por exemplo, máscara PFF2, certificado de aprovação, Inmetro, todas essas questões necessárias, né, técnicas, do ponto de vista de documentação, foram exigidas e apresentadas, e depois teve a avaliação nos municípios pelos membros da Câmara Técnica, inclusive foi enviado para os serviços também utilizarem essas marcas e aí poderem fazer uma avaliação se atendia ou não às necessidades dos municípios. Então, foi dessa forma que foi feita a avaliação das amostras. Nós temos a documentação disponível,
Caso seja necessário, pode ser solicitado. Eu vou deixar aqui o e-mail da área técnica no nosso chat. Vocês podem estar pedindo a documentação que a gente disponibiliza, registro, certificado de aprovação, certificado de conformidade, o que for necessário que vocês achem que é importante vocês terem aí no município, pode ser solicitado para a gente. Em relação ao passo a passo também que foi perguntado, de como fazer a utilização da ata, vocês podem estar encaminhando o e-mail, porque aqui a gente não sabe o e-mail direitinho de cada um, e às vezes o e-mail que a gente tem aqui não é o mais correto. Então, pode também encaminhar um e-mail para a área técnica, que vai estar aqui disponível no chat, que a gente encaminha o passo a passo, passa todas as orientações, se for necessário uma conversa individual com o município, nós estamos à disposição para orientar. Nós já fizemos com alguns municípios e estamos à disposição aqui para poder orientar no que for necessário. É muito simples o procedimento, mas a gente pode estar explicando passo a passo sem nenhum problema. Também tem uma dúvida aqui do Rafael, da Prefeitura de Jaú, em relação ao procedimento licitatório. Nós temos as atas disponíveis, as atas de registro disponíveis na área do consorciado, e caso você queira algo muito mais específico, pode entrar também em contato conosco pelo área.técnica, que a gente disponibiliza o que for necessário para vocês. Aí o Henrique também pode complementar. Rafael, a gente tem toda a licitação disponível também no Comprasnet, tá? Eu vou disponibilizar aqui o nosso código de acesso, a nosso ASG, que através dela qualquer município pode ter acesso ao procedimento licitatório desde o dia do lançamento até a homologação. E as atas, como a Karina falou, estão disponíveis no nosso portal. Tem um link importante aqui, gente, acho que responde algumas perguntas, que é o link do painel, esse link que Vinícius mandou aqui, que ele dá justamente para cada cidade qual é o valor da unidade e o direito ao valor ao qual dos lotes de doação o município tem direito, tá? Então, nos casos particulares, acessar esse painel, acho que ele vai resolver algumas das dúvidas também, tá bom? Marcelo, tem uma pergunta aqui do pessoal de Hortolândia, do Paulo, sobre a questão de prazo de entrega desses insumos, qual é o calendário, o cronograma aí de entrega. Karina, quer falar um pouquinho sobre essa primeira janela e depois como que a gente desenhou isso? Posso responder, sim. Nesse primeiro momento, como os municípios estão se organizando, né, internamente para poder fazer a utilização das atas do consórcio, a gente não tem um período específico fechado para vocês solicitarem. Então, a gente está recebendo os pedidos dos municípios e juntando e fazendo contato com a empresa, né, com o fornecedor, para fazer a entrega um pouco mais parcelada. Futuramente, a gente vai ter um período estabelecido dentro do mês para que vocês façam o pedido. A partir do pedido bimestral, a empresa tem 20 dias para efetuar a entrega. Então, a partir do momento que a gente encaminha a ordem de fornecimento para a empresa, ela tem 20 dias para entregar no ponto de entrega identificado na ordem de fornecimento para cada município, inclusive no horário também informado. Porque a gente também tem solicitado para cada município qual o melhor horário de entrega. Então, tanto o ponto de entrega quanto o horário, né, são informados para o fornecedor e ele tem 20 dias para estar entregando no município. Só complementando para o Paulo, a gente teve nessa semana a reunião com todos os fornecedores, né, que assinamos as atas, e temos uma disposição grande de, mesmo a gente não tendo um pedido de tantas cidades, desses pedidos iniciais agora, justamente para a gente testar, usando o bônus da doação, esse primeiro pedido, a gente tem uma disposição de vários dos itens para fazer uma entrega rápida, né, Karina? Então, assim, a nossa sugestão é fazer isso o quanto antes, até para testar agora, e de repente, poxa, é um bom produto, chegou tudo certinho, está tudo funcionando, tudo certo, aí faz uma programação dentro das janelas que Karina disse, né? Então, a gente abriu essa possibilidade de pedidos mais pontuais agora para que a gente possa fazer com esse prazo de entrega dos 20 dias. Uma pergunta do Rafael de Jaú, ele pergunta se os produtos que solicitarmos serão faturados em nome do Conectar,
não será emitida nota fiscal em favor do município. É o seguinte, Rafael, nós conversamos com os fornecedores e por uma questão de tributação, ficou acordado que a nota fiscal ela vai sair em nome do município e no campo das observações vão sair todos os detalhes referentes à vinculação do município ao consórcio. Então, vocês vão ter o acesso a esse documento para o fornecedor, por uma questão de fronteira, é mais tranquilo, e para nós, enquanto consórcio, também não há problema em nós pagarmos o fornecedor, porque as informações importantes da nota fiscal estarão presentes lá no rodapé, tá bom? Tem uma dúvida aqui da Marciane, né, dos municípios que pedirem a saída do consórcio. A gente tem um procedimento, gente, assim, como o município, para se consorciar, ele aprovou uma lei e formalizou, outros consorciamentos seguem a mesma regra. Então, assim, precisa revogar essa lei e nos enviar, né, de maneira formal, via ofício, para que a gente possa submeter à diretoria executiva que faz a aprovação do desconsorciamento, tá? Não precisa esperar a assembleia do ano, a gente faz essa reunião de diretoria geralmente a cada 45 dias, 60 dias, e aí esses desconsorciamentos acontecem nesse formato. Só peço que olhe se faz sentido mesmo, gente, porque, como eu disse, em 95% dos casos, só o valor da doação já é maior do que o valor da anuidade. Então, nem que seja para aproveitar e fazer um pedido aí, economicamente é positivo para a cidade, para o município. Então, acho que faz mais sentido aproveitar isso e avaliar para ver mais para frente se isso ainda assim a decisão é essa, tá bom? Tem uma dúvida aqui de Elaine, em relação ao atraso. Nós estamos estabelecendo um mecanismo aqui no consórcio de estar fazendo um monitoramento constante das entregas. Então, quando faltarem 5 dias para a entrega de determinadas ordens de fornecimento, a gente vai encaminhar um e-mail para o fornecedor. Quando faltar 24 horas, nós também vamos estar enviando um e-mail para o fornecedor, e se ele não cumprir o prazo, nós é que vamos estar identificando. Então, o município não tem essa preocupação de estar fazendo contato com o fornecedor. Quem vai estar sempre fazendo contato é o Conectar. Nós temos todo um planejamento aqui de monitoramento constante, né? Inclusive de recebimento quando a nota fiscal for emitida, para acompanhar a chegada, monitorar isso constantemente. Então, o município ele tem a preocupação de nos encaminhar o pedido, né, dentro do período, quando for estabelecido, ou nesse momento, o quanto antes, para poder receber o produto o quanto antes, e depois ele tem a preocupação de nos encaminhar essa nota atestada para que o pagamento seja efetuado. Então, essa é a preocupação. Todo o contato com o fornecedor, cobrança, monitoramento é feito pela equipe do Conectar. Não é uma preocupação para o município, sim aqui para a nossa equipe. Pessoal, só um comentário. Bom dia a todos. Aqui no chat, o pessoal de Dias Dávila solicitou as orientações por e-mail. Eu já estou em contato com vocês por esse e-mail, tá bom? Podem conferir aí, bruna.amaral@consórcioconectar. Vou enviar novamente o e-mail com as orientações para vocês, tá bom? Bom dia. Posso falar, pessoal? Ô, Marcelo. Como vai, doutor Paraná? Tudo bem. Muito bom ver que esse trabalho idealizado lá atrás, né, ele está finalizando essa primeira parte, né, que a gente está de favorecer que os municípios tenham acesso a produtos, né, com capacidade de escala. Né. Nós já tive aqui, inclusive, na minha última reunião do Conselho Municipal de Saúde, né, já foi feito uma solicitação por parte do Conselho se nós estávamos adquirindo produtos e era dado a base, algumas pessoas do Conselho não sabiam que nós participávamos do Conectar, e já nos questionaram qual era o preço que nós estamos comprando máscaras, seringas, para ver se a gente estava comprando com preço superior ao Conectar e por que a gente estava comprando com preços tão elevados, né? Ou não. E aí nós mostramos, né, que, na verdade, nós fazemos parte do Conectar e que nós estávamos comprando os produtos dentro desse valor.
Isso vai ser uma tendência, né? Os tribunais vão colocar isso também para todos nós secretários, ou seja, quando há uma ata nacional disponibilizando produtos por um valor, vai ser muito difícil você justificar por que é que você está comprando por preços mais elevados. Então, eu acho que esses municípios também que estão com essa colocação, o Conectar é um instrumento para que esse país tão desigual e tão diferente, a gente possa, municípios pequenos que não têm capacidade de compra em grandes quantidades, de obterem, né, essa vantagem através do consórcio, né? E todos nós, municípios, vamos ser cobrados por isso, por parte dos órgãos de controle, que já usa os dados do Compras Brasil, né? E agora vai também utilizar essa grande questão que é os preços que o Conectar tem, né? Como elementos norteadores dos processos de compra, né? Então, nós estamos muito satisfeitos e eu acho que a gente precisa, viu, Marcelo, avançar em coisas que estão nos atormentando, né? Que são medicamentos, né? A gente precisa fazer rapidamente, pegarmos um Rename, né, a base, mais ou menos, dos principais medicamentos da Rename, né, nos diversos municípios, e fazermos o consórcio para ajudarmos, assim como a gente praticamente despencou o preço desses itens através do consórcio, e também com qualidade. Eu tive a oportunidade aqui em Florianópolis de mandar para a universidade, a gente testar aí nos nossos centros de saúde os produtos com muita qualidade para poder garantir que as marcas que estavam competindo, né? A gente também espera que rapidamente a gente comece a fazer uma pequena licitação de produtos e de medicamentos, os principais, que com o desconto que a gente pode obter, vão ser de muita utilidade para os municípios pequenos, né? E eu acho que aquilo que você está colocando de todos nós agilizarmos agora esse processo também de compras, de aquisição, da doação, etc., ele servirá para testar também essa questão da logística, que eu achei muito interessante no edital, que o fornecedor se responsabiliza pela entrega em cada um dos municípios, e não uma entrega centralizada que dificultaria o acesso aos municípios, né? Então, eu acho que, por todos isso, eu estou muito esperançoso, né, que o Conectar possa, a nível de país, trazer uma adequação de normalidade de preços, principalmente na área da saúde, que será tão importante no ano que vem, né? Então, parabéns, eu espero a nova ata de medicamentos logo, e também, de preferência, de testes, né? Porque nós vamos precisar ter também uma ata de testes para que a gente não fique sendo submetido, em períodos de escassez, à extorsão dos fornecedores. Então, parabéns pela iniciativa. Muitíssimo obrigado, doutor Paraná, secretário de Saúde de Florianópolis, grande parceiro nosso aí, toda a sua equipe, a gente trabalha junto, né? Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua fala, nos motiva ainda mais aqui, doutor Paraná. Acho que é justamente isso, esse uso da doação agora é para a gente incentivar a testar a mecânica, né? Testar a forma, e aí sabendo que a gente consegue preço mais barato, que a forma funciona, que é fácil para as cidades, a gente tem um caminho, uma estrada muito longa aí do que a gente pode fazer dessas compras centralizadas, né? Não, medicamentos, equipamentos, serviços, né? Então, o que a gente pode ir atrás? Obrigadíssimo aí pela sua presença. Gente, em não havendo mais dúvidas, gente, a gente deixa os canais à disposição, acho que o pessoal colocou no chat. Diga lá, Vini, por favor. Só para registrar, o Moisés de Boa Vista mandou uma pergunta para mim no privado, né? Acho que reforçar essa mensagem, ele perguntou em relação à questão de se o frete grátis é para todo o Brasil, e em relação aos prazos, né? Os fornecedores têm muitos problemas para cumprir o prazo aí pela questão da distância, né? Balsa e estradas. Então, ele, né, perguntou aí como é que fica nessas situações de atraso de entrega para a mercadoria também. Perfeito, Vini, obrigado. Justamente por ter 2.000 cidades, a gente não teria como discriminar prazos e custos logísticos diferentes, né? Então, assim, a previsão do edital e pela reunião com os fornecedores, a gente teve um sinal positivo do cumprimento de tudo que está lá, né? Em não havendo cumprimento, a gente tem a previsão de multas, esse tipo de coisa, mas a expectativa é justamente de
esse preço já embute entrega em um endereço para cada cidade, não importa a localização dessa cidade, até porque a gente não sabia a localização do vencedor da licitação, né? E o prazo também é o mesmo, né? Então, a gente, não sei se, Karina, a gente acabou diferenciando algum prazo regional, a gente chegou a discutir isso, mas não, manteve os 20 dias para todo mundo. Então, a gente sabe da dificuldade, especialmente na região norte, muitos contratos não são cumpridos e a gente espera que justamente pelos fornecedores terem esse porte nacional, e todos nos disseram que tem já estruturas de distribuição nacionais, a gente espera que esses prazos sejam cumpridos. É mais um motivo para a gente testar a doação, né? Para a gente é super interessante. Eu vi pessoal de Coari aqui, né, de Boa Vista também, para a gente testar com o recurso de doação se a entrega é feita, se é feita contente, se dá tudo certo, né? Assim, então, para vocês poderem contar de fato com isso, né, gente? Então, a gente sabe da realidade ser diferente, os fornecedores são de diferentes regiões, mas a maioria é concentrada em sul-sudeste, né? Então, a gente coloca esse desafio, mas estamos bem seguros de que vai dar certo, né? Mas para a gente também é importante aprender com esse processo. Tem mais alguma dúvida? Cláudia, pintou algo mais aí? Acredito que não, Marcelo. Tem alguns municípios, como Foz do Iguaçu, perguntando das questões administrativas. Eu acho que nesses casos a gente pode falar no privado, de acordo com a categoria de cada um, né, de acordo com a condição de cada um em relação a contrato de rateio e pagamento da anualidade. A gente foi colocando aqui ao longo do chat, eu vou fazer isso mais uma vez, os contatos, tanto da área técnica quanto da nossa área administrativa, e a gente colocou o link, Luiz colocou o link, eu coloquei o próprio documento para que seja mais fácil fazer o download. Serviço de câmara frigorífica, eu botei 10 Acho que é só um... Ah, tá certo. Ele está confirmando. É 850, viu? Hã? É Para 850. pedir atenção. Foi? Pronto. Ah, tá certo. Só reiterando, então, que a gente vai colocar mais uma vez aqui no chat para ficar bem à mão de todos os contatos da área técnica, os contatos da nossa área administrativa, o indicativo do site, do consórcio e o link para apresentação, assim como o PDF para vocês fazerem o download, para terem o conteúdo que o secretário executivo apresentou aqui ao longo da reunião. Aí constam todos os nossos contatos e a gente vai acionar todo mundo que deixou os e-mails aqui, esclarecendo pontualmente cada uma das dúvidas apresentadas, tá? Vini, se você quiser colocar também, por favor, o link do BI, né, para que todo mundo possa entrar na sua cidade e entender ali o valor do bônus e a condição da anuidade também seria legal. Eu já vou jogar isso aqui agora para todo mundo já ter acesso fácil aos dados. Perfeito, gente. Então, acho que a gente encerra aqui. Contem conosco. A gente sabe que os problemas são particulares e o consórcio é para ser um parceiro de vocês. Então, assim, se encontrar algum problema, ou seja na própria saúde ou justamente no administrativo, conte conosco para ser um parceiro de solução. A gente quer entender isso ao máximo para poder realizar o que a gente acredita que seja um grande potencial aí de unidade aí das cidades. Tá bom? Um ótimo dia para todos e todas e ficamos à disposição pelos canais mencionados aqui no chat e reforçados pela Cláudia. Obrigado, gente. Ótimo dia.